quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso ter comunhão uns com os outros. Eu não consigo crescer sozinho. Há pouco mais de um mês atrás, quase 2 meses, eu comecei uma série de mensagens falando sobre simplifique a sua vida. Eu quero hoje falar mais um pouquinho sobre isso, mas já nessa temática da comunhão. Nós já falamos sobre simplificar suas crises, sobre simplificar a nossa fé e a sua agenda, simplificar, ter uma agenda mais simples de vida. E hoje eu quero falar com você sobre simplificar os relacionamentos. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, simplifique seus relacionamentos. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 1, versículo 19 ao 27. Que horas são agora? Eu estou sem relógio. Com relógio eu já sou perigoso, imagine sem relógio. 10 e... Ah, joia. Então, meu relógio aqui está adiantado aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo negligente, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esta série nós estamos baseando no livro de Tiago, na carta de Tiago, do apóstolo Tiago aos cristãos dispersos das 12 tribos que ele fala. Tiago, irmão de Jesus, aqui ele escreve aos judeus que se converteram ao cristianismo, e pelo fato de eles se converterem ao cristianismo ali na região de Jerusalém, eles foram perseguidos, e eles acabam se espalhando por várias regiões do Império Romano. E aí Tiago, irmão de Jesus, que se converteu depois da morte de Jesus, Tiago escreve, ele é um líder da igreja agora, já falamos disso algumas semanas atrás, ele agora escreve a esses cristãos que estavam, cristãos judeus que estavam sendo perseguidos, passando por adversidades. Esses irmãos eram como se fossem, nos dias de hoje, refugiados de guerra. O que a gente tem visto hoje, né? Tantas histórias de refugiados. Esses leitores dessa carta eram esses homens. Nós já falamos aqui sobre vários aspectos dessa carta. Hoje eu quero conversar com você sobre simplificarmos nossos relacionamentos. Eu falei também algumas semanas atrás que o livro de Tiago é simples, ele é prático. A personalidade de Tiago era assim. Se você olha o texto, ele vai direto ao ponto, ele não tem rodeio, ele não faz rodeio para falar. Sabe aquela pessoa direta, prática, simples? Ele é assim. E nós não vamos encontrar aqui na carta de Tiago um discurso grande, exaustivo, né? Mas ele vai falar de coisas práticas. E sobre relacionamentos, ele vai tratar isso. Ele não vai tratar de coisas assim como, como que deve ser o meu relacionamento com meus parentes, com meus amigos, ou alguma coisa assim. Mas Tiago vai trabalhar esse tema de uma maneira bem simples. E ele foca principalmente na questão da fala. Tiago trata da questão das palavras. Porque, amados, você sabe disso, a matéria-prima para os relacionamentos qual que é? São as palavras. A qualidade dos nossos relacionamentos depende da palavra, daquilo que falamos.
Quantos relacionamentos já foram destruídos por causa de palavras? A continuidade dos seus relacionamentos depende de como você fala. Não só do que você fala, como você fala, o que você fala. A construção de um relacionamento depende do que você fala. Eu tenho uma mocinha lá em casa agora que está namorando. Ela não gosta quando eu falo dela, depois na hora do almoço, pai, sabe? E o intruso, o agregado, ele é lá de Curitiba, uma bênção, menino. E aí, o relacionamento dele se dá como? É que nem foi o meu da Karina, né? Telefone. Eles ainda têm o privilégio de ter o WhatsApp, essas coisas. Nós não tinha, né? Eu com a Karina, eu escrevia cartas para a Karina, né? Eu ganhei com a Karina nas palavras. Você já estava mostrando para a Rebeca as cartas que o pai fazia. Eu era bem criativo. Fazia uma vez pisei na bola com ela lá, e aí eu descrevi o que era pisar na bola através de termos, nem eu lembro mais, físicos e matemáticos. E aí eu fiz uma carta, primeira carta de Jonathan. Ixi, escrevi, parecia um texto bíblico assim. Mas as palavras, seus relacionamentos dependem da palavra. Manter os relacionamentos também depende da palavra. E para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho lá na carta de Tiago, versículo 13. A gente já meditou isso, mas só para você entender. Se você quer entender a Bíblia, meu irmão, uma coisa importante para você que quer aprender a Bíblia, é muito importante que você leia o texto e você compreenda a mente do autor. O que ele está querendo dizer para aquele público daquela época. Compreender a estrutura do texto, como é que estão organizadas as ideias aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tiago 1,13. Tiago diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então aqui, no versículo, vamos dizer assim, do 13 ao 18, Tiago está tratando da tentação. Ele fala, eu falei a última mensagem, eu acho que foi sobre isso, chega de desculpas. Assuma as tuas atitudes, os seus pecados. Né? Chega de dar desculpas, chega de mimimi, chega de conversa fiada. Nós temos que assumir responsabilidades pelos desejos incontidos que há dentro de nós, que são as tentações. A tentação que ele está falando aqui. Esse desejo que estão lá dentro de nós, a gente falou que são disfuncionais, e nós precisamos crescer, amadurecer, assumir que está dentro de nós e nos desfazermos disso. Paralelamente a isso, se você andar um pouquinho mais, versículo 22 ao 25, ou 22 e 25, ele fala acerca da palavra de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Que se alguém é ouvinte e não é praticante, assemelha-se ao homem que vai no espelho, se contempla e depois esquece. Ele está falando disso. E aí a gente falou sobre, chega de sedentarismo, né, de obesidade espiritual. Né? A gente tem obesidade mórbida espiritual. A gente ouve e não pratica. Isso vai nos engordando espiritualmente. Agora, Tiago também, você viu que ele fala do 13 ao 18, ele fala sobre tentação. Do 22 ao 25, ele fala da palavra. Mas do 19, ele intercala, ele vai fazendo um jogo de palavras aqui. No 19 ao 21, ele fala sobre ouvir, falar e irar-se, que é o texto que a gente leu. Do 19 ao 21. E a partir do 26, ele vai voltar a falar sobre esse falar aqui. E aí ele traz outros temas, a justiça. Porque olha, é interessante, versículo 21, olhe comigo aí. Fala que na nossa ira não se manifesta a justiça de Deus. Na nossa ira não se manifesta. E ele retorna o termo da justiça aqui, e depois mais para frente, lá no 26, 27, ele fala sobre a santidade. A última mensagem a gente falou sobre tentação e a palavra, né? Hoje eu quero me concentrar em outras partes aqui nesse bloco, eu quero principalmente o versículo 19 ao 21, e depois o 26 e o 27. 19 e 20. Tiago 19 e 20, 1, 19 e 20. Sabeis, pois, essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para irar-se, porque a ira do homem, é o 20, não 21 como eu falei, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, ele está falando aqui sobre escute mesmo. É simples assim, é isso mesmo. Escute mesmo, porque tem gente que escuta, mas não escuta, né? Ouve, mas não escuta, eu acho que é isso, né? Ou escuta e não ouve, alguma coisa assim. Escuta, mas não ouve, não presta atenção. Fale menos e controle-se sempre. Diga comigo, escute, olha para a pessoa do outro lado e diga assim, escute mesmo. Fale menos e controle-se sempre. Olha, pensa comigo, amados. Quantos problemas na nossa vida, quantos problemas na sua vida você já teve se nós praticássemos isso? Se eu e você praticássemos isso, quantos problemas nós teríamos evitado? Escutar mesmo, falar menos e controlar-se mais. E Tiago aqui ele tem um negócio importante para falar para os leitores da época. Tiago quer falar alguma coisa aqui de extrema importância para eles. E ele vai, a prova disso é que ele usa 3 coisas aqui, que não são usuais muito na carta dele, mas ele usa aqui. A primeira coisa é afetividade. Versículo 19 diz assim, meus amados irmãos. Diga assim, meus amados irmãos. Eu gosto desse termo que o Tiago usa, porque ele sempre, quando ele vai introduzir um assunto novo na carta, que ele fala, meus amados irmãos. Eu lembro disso, os políticos é assim, né? Lembra do Sarney? Eu era criança, mas lembro. Brasileiros e brasileiras. Né? Aí, o Fernando Henrique não lembra o que ele falava. Quando ele fosse, o Lula, companheiro, companheira. O Bolsonaro, não lembro se ele tem alguma... Tá ok. Mas quando ele quer introduzir um assunto, o Tiago fala assim, meus irmãos, meus amados irmãos. E ele começa com uma expressão de afetividade. E se você convive com gente prática, gente objetiva, gente assim que é mais prática, que nem Tiago parece ser, prático, objetivo, simples, assim, direto ao ponto, esse tipo de pessoa não consegue muito ser afetivo assim, né? Não consegue expressar assim, essa pessoa não é afetiva. E às vezes essas pessoas passam por grosseiras, por pessoas agressivas. Eu lembro uma época lá em Curitiba, o pessoal ligava para mim, aqui não acontece mais, né? Eu mudei muito, né? Mas eu me vejo um pouco nisso. E aí eu atendi o telefone e eu ficava assim, aham, tá bom? Aham, tá. Aí os caras um dia chegaram, ô pastor, parece que você quer desligar o telefone logo? Não quer me ouvir? Mas é que, ou quando a pessoa ia aconselhar, fazer aconselhamento, uma coisa, eu falava assim, tá, e aí, onde é que você quer chegar? Vamos lá, fala. Eu não tenho esse dom dos psicólogos aí de ouvir e ficar ouvindo desse jeito. Não, é prático. E aí ele está dizendo o seguinte, ele por ser alguém tão prático, ele se impõe aí, ele fala sobre essa afetividade. Ele é prático. Ele não é daquela pessoa que fica com rodeios. Ai, que bom que você veio. Me dá um abraço, me dá um beijo, me dá outro abraço. Eu brinco com o pastor Marcos, lá da segunda igreja, que o Marcos é assim, né? Ele quer dar 10 abraços. O Celção, que é mais pastoral, assim, tem um chamado mais pastoral. Mas, me dá um abraço, dá um terceiro abraço. Como é que está você? Como é que está sua mãe, sua avó, sua tia? E lembra de coisa que aconteceu. Eu não consigo isso. Quem é mais prático não consegue, não fica nesses rodeios. Então Tiago não gasta tempo com essas coisas, ele é prático. Ele diz assim, meus amados irmãos, e ele tem um propósito nisso. Ele vai falar alguma coisa dura aqui. E ele começa da maneira certa, ele vai jogando o azeitinho aqui. E ele diz, Tiago começa a nos ensinar uma coisa, preste atenção. Ele está dizendo assim que nós nos comunicamos, muitas vezes, mais pelo tom da nossa voz, do que pelo conteúdo da nossa fala. O tom da nossa voz. Que você não é o amigo dele. O tom que você fala dá a entender que você não é o marido dela, parece que você é o inimigo dela. Ou que você não é o esposo, a esposa dele, você é a inimiga, é o número 1. Em casa acontece muito isso. Mas tudo isso passa pelo tom da voz. E aí Tiago fala assim, meus amados, de forma afetiva. E aí entra uma segunda coisa que são os imperativos. Ele diz assim,
meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos... Tanana, tanana. Ele usa dois imperativos aqui, tenham e sejam. E ele vai usando isso. Você precisa, ele está dizendo assim, ó, você precisa ter algo em mente. E isso que você tem na sua mente tem que se reverter no que você é. Ele diz, tenham isto em mente. E aí ele continua, sejam prontos para ouvir, etc. Tal. Tenham em mente, seja, porque o grande problema é que existem pessoas que têm coisas na mente, cheio de coisas na mente. Mas o que ela tem na mente às vezes não desce para o coração. E aí não se transforma em atitude. E ela nunca é. Nunca se transforma em atitude do ser. Cheio de coisas certas, corretas aqui, mas isso não desce ao coração. É o problema de muitos acadêmicos, né? Sabem muito, falam muito, conhecem muito, mas não pratica. No meu ramo é a teologia, né? Teólogos que conhecem muito, leem muito, o cara é uma enciclopédia tal, conhece muito acerca da essência de Deus, conhece muito acerca do ser de Deus, os atributos de Deus, mas não reflete isso no seu ser. Eu lembro quando eu era mais jovenzinho lá em Ponta Grossa, todo sábado antes de eu jogar uma bola com os meninos seminaristas, eu fazia faculdade, acho que aí nessa época. Não, acho que estava no segundo grau ainda. E aí tinha os meninos que estudavam no mesmo colégio, tinham seminaristas do seminário católico lá, iam jogar bola com a gente. E eu ficava impressionado, que os caras estudavam sobre Deus, mas não conheciam a Deus. E eu tinha mais intimidade com Deus. Estava no fogo ali, na época que fui batizado com o Espírito Santo, tudo. Ia jogar bola com eles, convivia com eles. E eles não conheciam muito acerca de Deus, mas não a Deus. E o último ponto que ele usa aqui, ele fala sobre, sejam todos prontos para ouvir. Tiago usa aqui esse ponto para chamar os ouvintes dele a inclusividade. Ele não diz, olha que interessante, ele não diz assim, o tema de hoje é sobre falar menos e pensar mais. Quem que é o auditório dele aqui? Ele está falando para quem? Para homens ou para mulheres? Quem precisa mais desse tema? Vamos ver. Quem precisa mais sobre homens ou mulheres? Ele diz não, é todos. Tanto homens como mulheres. Ele diz assim, o que eu tenho para dizer é para todos. Não é nem para quem está começando na fé. Não é nem para aquele que já é pós-graduado na fé, está 500 anos no Evangelho. Ele está dizendo o seguinte, o que eu tenho para dizer para vocês é uma lição para todos. E aí ele entra no tema da carta dele. Ou desse momento da carta aqui. E ele chama a atenção dele, a grande preocupação dele. O maior ponto aqui, ele fala, sejam todos tardios para falar. Aqui é o centro. Sejam todos tardios para falar. Eu não sei porquê, mas por alguma razão, essa é a preocupação de Tiago, que ele tinha com os crentes judeus perseguidos do primeiro século. Que fossem, a grande preocupação dele é que aquela igreja do primeiro século. Se ele escreveu isso, amados, é porque isso estava acontecendo. Eram pessoas que não estavam lidando com a responsabilidade, com esse membro tão pequeno do corpo humano que nós chamamos de língua. Que de vez em quando a gente tem que tirar o veneno aqui. Olha o que o Tiago está dizendo. Eu sei que não é a nossa questão, é a questão deles lá naquela época, né? Nós não temos problema com a língua. Pessoas que ele está escrevendo para pessoas que não estavam lidando com serenidade sobre o poder das palavras, sobre aquilo que falam. Tanto que quando você olha além desse Tiago 1,19 e volta para o tema lá no capítulo 3, ele vai falar disso. Depois você lê mais ali, Tiago, capítulo 3, mas ele fala, com a língua bendizemos ao Senhor e com ela, com a mesma língua, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição. E aí ele diz assim, nesse texto de Tiago 3, 9 e 10, para quem está anotando, ele diz assim, meus irmãos, não pode ser assim. Não faz sentido ser assim. 3, 9 e 10, só para se eu conseguir colocar esse final lá. Não pode ser assim. Jesus disse, o nosso mestre disse que com a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração está cheio da influência do Evangelho,
Jesus diz que quando você usa as palavras, suas palavras devem ser sábias, abençoadoras, ponderadas e não o contrário. Porque se não está sendo assim, alguma coisa está errada em nós. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. O 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Não convém, não é bom, não é assim. Isso não pode ser assim, ele está dizendo, não faz sentido. No capítulo 4, no verso 11, Tiago volta a esse tema falando assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Esses irmãos que estavam vivendo sob pressão, sobre adversidade, sobre perseguição, que estavam dispersos, estavam passando por isso. Isso é comum, por exemplo, numa família, né, quando você está passando por crise financeira. Ao invés do marido e da mulher se juntarem, tentarem entender o que está acontecendo, se unirem para vencer, o que acontece? Ah, você está gastando demais. Ah, você que não sei o quê. Começa um a agredir o outro, um passa a acusar o outro. E parece que nas nossas igrejas, né, em geral, nas comunidades evangélicas, talvez devido à pressão da adversidade, das lutas, as pessoas começam a usar a língua para falar mal do outro, para sabotar o outro, para maldizer o outro. Em Tiago 5,9, Tiago volta esse tema de volta e começa lá. E ele diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Olha que sério isso, mano. Mas voltando ao assunto aqui, Tiago fala assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nesse Tiago 5,9 ele está dizendo assim: não se queixem uns para os outros. Não é isso que ele está falando, né? Ele está dizendo assim, que queixa a gente leva para quem? Para o justo juiz. Eu tenho queixa, eu levo para Jesus. Queixa, você leva em oração a Deus. Não é para a pessoa que está ao teu lado. Meu irmão, aprenda isso. Queixa não é para a pessoa que está ao seu lado. Quando você leva a tua queixa para a pessoa que está ao seu lado, além da vida dela ficar, além da sua vida ficar azeda, dela também fica. É só murmura, é só reclamação. Leve a sua queixa a Deus. É, pastor, mas é a fim de intercessão. Tem casos que é diferente. Mas aqui Tiago está dizendo, não se queixes uns dos outros. Sabe o que é isso? É não reclamar um do outro. E aí, a gente volta no versículo 19 lá. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. E esse tardio para falar e tardio para irar-se. Tardio para falar está entre duas ações aqui. Tardio para falar. A primeira, pronto para ouvir. E a última, tardio para se irar-se. Então, presta atenção nisso. Falar tardiamente é uma ação contida entre outras duas. No centro está falar tardiamente. Mas antes de falar tardiamente, Tiago nos diz que eu devo ouvir prontamente. Pronto para, diga assim, pronto para ouvir. Quantas vezes já ouviu assim, nós temos que ouvir mais e falar menos? A vida toda você ouviu isso, né? Tiago não está falando isso. Tiago não diz que nós devemos ouvir mais. Tiago nunca escreveu que nós devemos ouvir mais e falar menos. Ele diz, nós devemos ouvir mais prontamente. Mais prontamente. O que é ouvir prontamente? É ouvir sem resistência. É ouvir sem racionalização. É ouvir e colocar em prática na hora, de maneira imediata. Vou falar de casa bastante hoje, porque eu sou a vítima não, sou o culpado. Né? A Karina brinca comigo assim, que às vezes eu estou tentando mudar, por favor, né? Mas, sabe quando você... E aí as crianças têm o mesmo hábito que eu. Não vou nem perguntar o que ela vai dizer. Jonathan, faz isso. Já vou.
O javô meu, ela sabe já acostumou 20 anos, que tem alguns minutos esse javô. É que nem quando a mulher pede para você arrumar alguma coisa em casa, né? Eu já vou, esse restinho de ano eu termino. Esse restinho de ano eu vou fazer. Mas ele está falando aqui, e aqui Tiago dá a deixa. Tiago está falando aqui de relacionamentos, ou melhor dizendo, ele não está falando de relacionamento com amigos, com parentes, com vizinhos. Tiago não está dizendo que a gente tem que ouvir essas pessoas. Não faz mal nenhum se ouvir eles, tá? Não é o problema. É que ele não está falando sobre isso. Você pode ouvir eles. Mas não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que você tem que ouvir mais prontamente. Que você tem que ouvir sem resistência. Ouvir de maneira humilde. Ouvir as pessoas acolhendo as palavras, mudando a sua vida. É disso que Tiago está falando. Olha o que diz o versículo 21. 1:21, a parte B ali. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Tiago está falando de ouvir a voz de Deus. Mas de ouvir a voz de Deus desprovido de resistência. Ouvir prontamente, praticar. Quantas vezes a gente está estudando a palavra, lendo a Bíblia, ouvindo uma mensagem? Quantas vezes? E aqui dentro de nós tem uma voz baixinha que diz assim, não é bem assim. Eu não concordo. Eu acho que não é dessa forma. Eu não concordo, comigo é diferente. Eu não acho isso. Esse princípio não faz sentido hoje. A minha realidade é diferente. O que Tiago está dizendo é, chega de ouvir com resistência. Passe a ouvir mais prontamente. Acolha aquilo que Deus está falando. E aí você vai transformar a sua vida. Aí sua vida vai ser transformada. Ainda no final do versículo 21, na parte C, ele diz assim, porque essa palavra que é implantada em vocês é poderosa para salvar as vossas almas. Por quê? Porque o centro dessa palavra é Cristo. O centro dessa palavra nos fala acerca do que Jesus fez ao entrar na história como Deus, morrer na cruz do Calvário por mim e você, por nós, para pagar a condenação que era minha, que era tua. Ele entrou na história, fez tudo isso. E todo aquele que olha para essa cruz, que compreende o que aconteceu na cruz e se rende de coração a Deus, ao amor, ao perdão de Deus, que foi oferecido naquela cruz, e se torna um discípulo de Jesus. A palavra de Deus diz que mesmo que os seus olhos um dia se fechem para essa história, para essa realidade, e um dia elas vão se abrir para a eternidade, em outras palavras, o centro dessas palavras implantada em nós, nos salva para a eternidade com Jesus. Se você deixar isso firmar no seu coração, então nós precisamos escutá-la com menos resistência. Escutá-la sem nenhuma resistência. Ouvir a palavra sem racionalizar. Nós precisamos ouvir a palavra e colocar em prática. Isso faz parte do mesmo contexto, versículo 22. Olha comigo lá, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque tem gente que escuta e não ouve. E a prova que você ouviu é que a sua vida mudou. Se a vida não muda, é que você não escutou, não ouviu, só escutou, não ouviu. A prova que você ouviu é que a sua vida familiar muda. A prova que você ouviu é que você se tornou um profissional melhor. A prova que você ouviu é que você deixou de fazer as coisas que você descobriu que não agradavam a Deus e você abandonou elas. Essa é a prova que você ouviu. Enquanto você está ouvindo e essas coisas não estão acontecendo na tua vida, você não está ouvindo prontamente. Você está sendo apenas um ouvinte e não um praticante. E Tiago disse, e você está enganando-se a si mesmo. Então, por um lado, a gente tem essa atitude de ouvir mais prontamente. E do outro lado, ouvir a palavra de Deus, nos encharcar da palavra de Deus, isso que nós precisamos, transformar nossas atitudes. Do outro lado, Tiago nos diz sobre irar-se tardiamente. No 19, prontos para ouvir, tardio para falar, tardio
para irar-se. Nós precisamos irar-se tardiamente. O que é ira? Definição de ira: sentimento de indignação que nos leva a falar ou agir impulsivamente, na pretensão de ser justo ou de fazer justiça. Olha essa palavra, pretensão. Porque o indivíduo nervosinho, o indivíduo pavio curto, o iradinho ali, é o indivíduo que tem a pretensão de que ele é justo. Que ele é o certo, ele é o correto, ele é o perfeito. Mas meu amigo, minha amiga, como diz o Chagas, meus amigos. Vocês perceberam, né? Você percebeu, né, Thiago? Meus amigos, ele já sabia o que eu faço sobre Thiago. O Chagas já sabia o que eu faço sobre Thiago. Thiago está dizendo aqui, se você fosse justo, você não precisaria da cruz de Cristo. Se você fosse justo, você não precisaria da cruz de Cristo. E eu percebo o que Tiago diz. Tiago 1:20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, quando nós falamos de forma irada, mas eu tinha que falar aquilo mesmo, porque eu tinha que ser justo, porque aquela pessoa merecia ouvir, ele precisava ouvir isso. Então você é o juiz, então. Então a sua justiça, pense nisso, a tua justiça está calibrada o suficiente para você falar e não ser injusto. Dias atrás, eu com uma pessoa falando, cheio de justiça eu estava, e fui falar e aí já falei bobagem. Porque se eu pudesse fazer justiça, eu ia pegar aquele cidadão, aquele indivíduo, e ia fazer isso e aquilo, ele ia ver se fosse eu, não sei o quê. Se fosse com meu filho, se fosse com a minha esposa, que se fosse com meu pai. Então você está confiando que você é suficientemente justo para ser juiz. Desculpa, amado, mas desculpa, amigos, mas a palavra de Deus diz que eu e você, que a nossa mão e as nossas palavras, elas não estão calibradas o suficiente para que quando a gente quer fazer justiça, a gente acertar. E normalmente, quando nós se movemos a partir da nossa ira, do nosso falar, do nosso agir, mesmo que pretensiosamente para fazer justiça, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar a injustiça. A gente vai só aumentar a injustiça aqui, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 e 27, ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Irai-vos e não pequeis. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Mas o sentimento de ira, ele emerge no nosso coração, ele emerge dentro de mim, dentro de você, e eu não tenho controle dele quando você está irado. Você está lá na Colombo, e de repente passa os carinhas de moto voando a 200 por hora, aquele zumbido. A gente escuta de noite aqui, o cara passando de madrugada aí. E ele fecha você, ele entra na frente do teu carro e vai embora. E aí surge um sentimento de indignação. Só em mim, né? Vocês não sentem isso. Na estrada, na rua. E aí você passa, imagine, você vai no shopping, você tudo certinho, corretinho. Vai no shopping lá, fazer alguma coisa lá e tal. E procura vaga, não tem vaga, o shopping está cheio. Fica lá 2 quilômetros da entrada do shopping. E vai andando a pé, começa a chover. Vai a pé, deixa a família na porta e você volta correndo, todo molhado. E quando você está chegando perto, sai um cara marombado, exibido, bonito, tudo ajeitadinho, sabidão, estacionado na vaga dos idosos ou para deficientes. E aí não dá vontade de... Eu fui parar o carro lá no fim do mundo e esse cara aqui se achando para na vaga dos outros. Não dá vontade de ligar para a polícia, fazer alguma coisa. É o nosso senso de justiça. Emerge aquela indignação. Paulo está dizendo, quando essa indignação emergir dentro de você, surgir dentro de você, não transforme isso em palavras. Porque se você transformar isso em palavras e atitudes, você vai pecar. E aí ele diz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Em outras palavras, dissipe dentro de você essa ira. Essa ira não vai te fazer bem.
Dissipe. Tenha uma atitude intencional de dissipar essa ira. E ele termina dizendo, não dê lugar ao diabo. Porque quando nós pretensiosamente falamos ou agimos a partir da ira, justificando que nós somos justos, que nós queremos fazer justiça, que nós somos os certinhos. Quando nós fazemos isso, nós não fazemos nada mais do que dar lugar ao diabo em nossa vida. E o bichão entra para ferir pessoas. E eu percebo que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? A gente vai amadurecendo em muitas coisas. Porque o problema não é ser velho, não é envelhecer, amados. O problema não é envelhecer. O problema é a gente envelhecer e continuar burro, né? Fazer as mesmas coisas que ele fazia quando a gente tinha 20 anos, né? As mesmas bobagens. Esse que é o problema. O problema é quando o cara cresce e continua fazendo a mesma coisa. Eu já contei disso, mas eu me lembro no passado na igreja acontece muita coisa, né? Interessante. De receber mensagem de irmão, e-mail na época, ou a pessoa vinha e falava um monte. Na época que usava mais o Facebook, ou tal do Orkut, e alguém veio e descascava você. Falava mal, pastor, porque onde é que você viu pintar a igreja de preto? Onde é que você viu, não sei o que, pastor usar calça jeans, né, que antes tinha que ser terno. Onde é que você viu, não sei o que, onde é que você viu, não sei onde. E o cara descascava. E aí, eu lembro uma situação, a pessoa falou algumas coisas, e eu falei para a Karina, eu vou escrever. Eu vou responder. E ela falou assim para mim, não, escreve, tá bom, escreve tudo que você quer, mas não manda. Aí de tarde, quando você voltar para casa, você manda. Eu escrevi, mas eu fiz uma redação. Sabe assim, cada palavra minha, você imaginava eu dando um murro no cara, cada palavra era aquela... Agora eu vou acabar com o infeliz, agora esse desgraçado, porque o cara não tem graça, o cara que escreve essas coisas não tem graça. E aí chegou, escrevi. Aí foi passando. Foi passando. Chegou acho que de noite, de tarde, ela falou, daí vai. Ela sabia que ela fez, né? Você vai mandar o e-mail? Ou a mensagem, não lembro o que era. Eu falei assim, não, né? Já, pra quê, né? Pra que eu vou perder tempo? Pra que eu vou fazer isso? Mais pra frente, eu fui percebendo que a melhor coisa para fazer, e para não perder tempo, não precisava nem eu escrever, né, gente? Nem responder. Porque quando a gente responde as palavras, as atitudes das pessoas, a partir da nossa ira, a gente só dá lugar ao diabo. Mas ele fala outra coisa aqui. Quero correr aqui para você poder ir almoçar. A segunda coisa acerca desse ponto é que ele fala sobre falar tardiamente, é um exercício de sabedoria. E Provérbios fala muito disso, né? Vou citar alguns provérbios. Provérbios 10, 19. Tiago, e Provérbios tem muita coisa parecida. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Outra, olha que Salomão é sábio demais, né? Com um provérbio ele mata 2 ditados populares. Tem um ditado que diz assim, quem fala muito erra muito, mas quem controla, esse versículo, né? Quem fala muito erra muito, mas quem controla a língua é sensato. Boca fechada não entra mosquito. Olha o que ele diz também, até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, aparecerá que tem discernimento. Outra versão fala assim, até o tolo, quando fica calado, é tido por sábio. É uma dica, olha a dica que ele está dando aí. Você está numa reunião lá e você de repente é aquele que fala muito, fala demais nas reuniões, na empresa, nos negócios, não sei o quê, e de repente você começa a ficar mais caladão. E observa, ouve. Deus vai te honrar. Só que ele fala uma coisa aqui. Cuidado com esse falar tardiamente com 2 coisas. Com omissão ou assedia. Assedia é um termo que as pessoas não usam, mas é um dos 7 pecados capitais. A preguiça, por exemplo, às vezes é descrito como preguiça, mas a preguiça, no português, dá a ideia de algo físico. Já assedia, A-C-E-D-I-A, assedia não é um pecado ligado ao corpo, assedia é um pecado ligado à alma. É uma preguiça do coração. Está lá o pai percebendo que o filho está fazendo errado, está percebendo que o filho não está fazendo o caminho certo, não está andando no caminho certo, mas sabe do que? Ele não faz nada. Por quê? Porque mexer nisso vai dar trabalho. Aí eu falar com o cidadão, com o meu irmão, com o meu liderado, com alguém que está passando. Vocês estão entendendo a diferença? Assedia. O falar tardiamente, não confunda com omissão, não confunda com essa preguiça do coração, da alma, de deixar
E a assedia, ela fala disso. E isso é muito presente em nós homens. É interessante porque tem um livro do Larry Crabb, quem quiser ler ele, chama-se O Silêncio de Adão. Ele fala sobre homens, sobre o pecado masculino de se omitir. Às vezes na vida diária, o cara na empresa, ele vai lá e fala e faz no trabalho, nas coisas, ele é chefe, ele é líder, ele toma decisão, mas em casa ele se omite. Em casa ele fica pelos cantos, em casa ele fica nas sombras, em casa ele não toma posição em relação às coisas. Ele não senta para conversar com os filhos, ele não senta para educar, ele não senta para falar, e assim por diante. Sabe o que é isso, amados? É o pecado da assedia, que eu e você devemos parar de praticar. Tiago não está falando que nós devemos ceder a essa assedia, a essa omissão. Ele está dizendo que nós devemos falar sim, mas falar no tempo certo, da forma certa, com os valores da palavra. Então falar tardiamente não é deixar de falar. Estão entendendo? Homens, amém? E aí o versículo 26 e 27, ele fala que a segunda coisa que ele mostra aqui é que Tiago nos desafia a vivermos de forma que o evangelho se evidencie em nossas relações. Vou só citar aqui, ele diz, 26 e 27, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus nosso Pai aceita, pura, imaculada é esta, cuidar dos órfãos, das viúvas, das dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. São duas palavras incomuns no Novo Testamento, religião e religioso. Jamais algum discípulo, são usadas essas palavras para descrever os discípulos de Jesus. Mas Tiago usa essas palavras de forma estranha aqui, e está vinculando isso ao conjunto de regras. Religião é isso, regras e rituais externos praticados pelos judeus, principalmente os fariseus e os pagãos naquela época. Religião fala de religar a Deus, mas ele usa aqui essas palavras de conotação negativa na mente dos discípulos, para apontar para nós o perigo de termos uma espiritualidade de ritos externos. Eu vou na igreja, eu vou na célula, sabe? E não termos uma religião, não termos uma fé de ritos, mas uma fé prática. Porque ele vai falar que essa experiência com Jesus, ela tem que ser real, transformadora. E como que isso vai se evidenciar? Não em religião. Ele vai mostrar isso no versículo 16, no uso das palavras. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Ele usa o termo escutar aqui novamente. O cidadão que não refreia a língua, está falando do cabresto. Ele vai usar depois no capítulo 3, versículo 13, ele fala: quando colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. E ele faz uma analogia no capítulo 3 sobre isso. E eu quero te convidar, depois você ler Tiago, capítulo 3. Ele fala dessa prática aqui que se evidencia no uso das palavras, na prática da justiça, na prática da santidade. O tempo não vai me deixar falar mais sobre isso. O tempo está apontando para o relógio para mim. Eu quero te convidar a ficar em pé e quero orar com você. E eu quero fazer você refletir sobre 3 coisas, ou melhor, 4. Amados, não adianta você ouvir uma mensagem e não praticar, certo? Acabamos de ouvir isso. Então quero deixar 4 desafios para você aqui. Primeiro, os seus relacionamentos têm sido desenvolvidos sobre a influência do evangelho ou dos valores que o mundo tem aí fora? Sobre o que você tem desenvolvido os seus relacionamentos familiares, de amizade, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais? Os teus relacionamentos têm sido desenvolvidos a partir da palavra de Deus? Quem que dirige você? Quem que está por trás das suas decisões? É a palavra de Deus ou a cultura aí fora? Segundo lugar, como discípulo de Jesus, você tem se indignado com a injustiça? Isso tem movido você na direção dos menos favorecidos ou dos que sofrem? Que não adianta você ficar indignado com a injustiça. É bom ficar indignado com a injustiça, mas isso tem que te mover a ajudar os outros. Não adianta você assistir jornal e não ficar indignado. Jornal é para a gente ficar indignado. Deus tem que fazer alguma coisa, algo tem que fazer.
Eu e você, como discípulos de Jesus, somos promotores de justiça. Nós promovemos justiça aonde nós estivermos. Terceiro lugar, suas palavras para com os outros e acerca dos outros tem refletido o Evangelho na sua vida? O que você tem dito? O tempo não vai dar, eu ia contar uma história aqui, mas não vai dar. Não, vou contar para encerrar. Alguns atribuem a Sócrates, alguns conhecem aquela história das 3 peneiras. Certa vez um discípulo de Sócrates chegou até Sócrates e fala assim: mestre, tem algo a falar para o senhor a respeito do fulano. E Sócrates pergunta: mas você já passou pelas 3 peneiras? Que 3 peneiras é essa? Primeira peneira da verdade. É verdade o que você ouviu? É verdade essa história? Não, é que eu ouvi, foi o Celso que me contou. Mas é verdade? Você viu o Celso te contou? Não, é que eu ouvi falar e me falaram que ele disse, que ele falou, que ele fez. É verdade ou não? Se não é verdade, acaba aqui. Se você não tem como provar, acaba aqui. A segunda peneira, agora se passar pela primeira peneira e falar assim, tem a segunda peneira, é a peneira da bondade. Se você falar isso para mim, vai ser bom para essa pessoa? Nós vamos poder ajudar ela? Eu saber isso vai ajudar ela, vai ser bom para ela, é importante para ela. Se você estivesse no lugar dela, você queria que essa história fosse contada? A peneira da bondade. Se não, para aí a conversa. Mas existe uma terceira, é a peneira da verdade, da bondade e da necessidade. Se passou pelas duas, eu preciso ouvir isso. Eu ouvi isso, eu vou poder ajudar a pessoa que está passando por isso, ou que fez isso, cometeu esse erro. Se eu não posso fazer nada por ela, para que contar para mim? Amados, tudo que você ouvir, que alguém traz, a língua, o texto fala, Tiago fala, a humanidade faz coisas maravilhosas, mas não consegue controlar a língua. Se não passar por essas 3 peneiras, a peneira da verdade, da bondade, da necessidade, não tem por que passar para frente, não tem por que falar. Nós temos que cuidar do que falamos. As suas palavras com os outros e acerca dos outros passam por isso. E o Evangelho tem transformado você a ponto de você oferecer perdão aos que te feriram. Talvez pessoas falaram de você e disseram um monte de coisa sobre você, um monte de bobagem sobre você. E você se magoou, e você, até com razão às vezes, mas libera essas pessoas. Perdoe elas. Porque o fato de você segurar isso só faz mal para você. Perdoe aqueles que falaram mal, que disseram algo sobre você. A Bíblia diz que da nossa boca, da mesmo lugar não pode sair bênção e maldição. Jesus falou assim: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa manhã, libere pessoas que te machucaram, te ofenderam com palavras. Relacionamentos são escritos com palavras. Que nós sejamos tardios no falar. Não que não falamos, não que nos omitimos, mas nós que esperamos o momento certo.